Bom, pessoal, nesta videoaula eu vou explicar para vocês, um exemplo aí prático de como estar trabalhando com o last repetição while. Para isso, gente, eu vou pegar a lista de exercícios de número 3, que vai estar disponível para vocês aí no portal EAD e também está disponível no portal do aluno, tá ok? Vocês vão começar a desenvolver ela. Só que antes de iniciar, a resolução, as soluções dos exercícios da lista 2, eu vou disponibilizar para vocês no portal do aluno, tá? Então, quem quiser estudar as minhas correções da lista 2, as correções vão estar disponíveis no portal do aluno, não no portal EAD, vai estar disponível no portal do aluno, tá bom? Bom, o exemplo que eu vou falar agora do while é o seguinte. Olha só o número 1, o exercício número 1 aqui. O enunciado diz o seguinte: crie um software que solicite para o usuário digitar números inteiros de forma indeterminada. Olha só, gente, só nessa frase aqui, já vem à mente. Bom, o usuário vai digitar números indeterminados, números inteiros de forma indeterminada, ou seja, não sei quantos números o usuário vai digitar. Se eu não sei quantos números o usuário vai digitar, eu já descarto uma hipótese. Lembra lá na videoaula anterior que eu comentei sobre os 3 laços de repetição? Então, já dá para eu imaginar aqui que eu posso trabalhar com o while ou o do while. Concorda comigo? Então, só nessa base aqui já dá para perceber que eu posso trabalhar com o while ou com o do while. Professor, eu posso trabalhar com for nesse exercício? Gente, o for não é adequado a esse exercício. Por quê? Porque o usuário vai digitar números inteiros de forma indeterminada, ou seja, você não sabe quantos números ele vai digitar. E o last repetição for é um last repetição que ele vai determinar ele já é pré-determinado, ou seja, ele vai executar as rotinas baseado numa quantidade que o programador definiu. Neste caso aqui, o programador vai ter que especificar uma condição e essa condição vai determinar N vezes, ou seja, essa N vezes aí vai depender do usuário, ou seja, da entrada de dados do usuário. Então, só nessa frase aqui eu já descarto o last repetição for, E me sobra o while ou o do while, tá? Neste caso aqui eu vou fazer com o while, porque este exercício, o enunciado desse exercício, o enunciado deste vídeo, é a resolução de um exemplo, ou seja, é a exemplificação de uma codificação utilizando o while, tá? Quando o usuário desejar parar de digitar os números, ele deverá entrar com o valor 0. Então, aqui, gente, já nessa outra frase aqui, eu já tenho a condição para o meu while, Ou seja, eu vou ter que ficar testando o que o usuário digitar. Se o usuário digitar algum valor diferente de 0, beleza, ele vai executar, ele vai executar. Agora, se ele digitar o valor igual a 0, aí eu tenho que parar de solicitar para que o usuário entre com valor numérico, Depois, o sistema também deverá somar todos os números que o usuário digitou e imprimir o resultado na tela, É um exercício que é basicamente parte daquilo que nós vimos lá no slide, É bem parte daquilo que eu vi no slide. No vídeo anterior, eu expliquei o conceito dos last repetição, mas eu não entrei tão a fundo no detalhamento do código. Agora eu já vou explanar um pouco mais para vocês, tá? Então vamos lá. A ideia aqui, então tá entendido, A ideia aqui é o usuário entra com número, até ele digitar 0. Digitou 0, sai fora. Só que todos os números que ele digitar, o software vai ter que ficar somando, Ou seja, fazer um somatório, ou seja, você criar uma variável acumuladora, Ou seja, ela vai acumular esses números e no final vai apresentar o resultado da soma, tá? Então vamos lá, gente. No deve ser mais, vamos iniciar aí. Primeiramente eu vou colocar as minhas diretivas, Minhas diretivas são as bibliotecas padrões, Eu tenho a minha stdio e também tenho a minha
std bib, né? São as minhas bibliotecas padrões aí para trabalhar, né, com os recursos básicos do C++, tá? Vou inicializar a minha função principal, onde vai ser executado todo o meu código, né? Então aqui eu já vou começar a digitar, ou seja, todo o meu código vai ser executado dentro da função main, tá? Bom, no exercício está pedindo assim: crie um software que solicite para o usuário digitar números inteiros. Bom, se o usuário vai ter que digitar números inteiros, vou criar uma variável inteira aqui chamada número, né? E agora eu tenho que fazer as perguntas, né, para o usuário. Então vamos lá. Enquanto o usuário digitar algo diferente, né? Quando eu coloco exclamação igual, eu estou falando assim, ó, eu estou querendo comparar algo diferente de. Quando eu coloco igual, eu estou querendo comparar igual, ou seja, querendo comparar igualdade, seria igualdade. Exclamação igual seria diferente, né? Então, isso aqui é um operador relacional, né? Então, isso aqui é diferente. Ou seja, se o usuário digitar um valor diferente de 0, ou seja, enquanto o usuário digitar um valor diferente de 0, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele digitar número na tela. Digite um número, né? Logo em seguida, vou ler esse número e armazenar numa variável, né? Vamos lá, %d e gravar na variável número. Ok. Nada de mistério por enquanto, né, gente? Então, até aqui, o que vai acontecer? Bom, enquanto a variável número for diferente de 0, enquanto a variável número for diferente de 0, o que vai acontecer? O usuário vai ter que digitar um número, né? Aí eu vou usar as funções scanf para captar esse número do usuário e logo em seguida armazená-la nessa variável número. Armazenei, logo em seguida eu vou testar, né? Gente, essa condição aqui do while não necessariamente precisa ser uma variável que você está usando dentro da rotina do próprio while. Pode ser uma variável qualquer, tá? Que aqui eu estou usando a variável número porque o exercício está pedindo isso, tá bom? Agora é o seguinte, gente. Uma coisa que eu costumo fazer é o seguinte. Lembra que no vídeo no primeiro vídeo que eu expliquei detalhadamente, né, o conceito de cada laço de repetição? Lembram que eu comentei com vocês a respeito de que o laço de repetição while, primeiro, ele é independente da quantidade de vezes que ele vai executar. Ele sempre vai testar, né, e depois executar. Ou seja, mesmo que seja a primeira vez que ele vai fazer a execução, ele vai testar primeiro e depois vai executar, né? Lembra que eu comentei isso? E no caso do do while, lembra lá no caso do do while? No caso do do while, primeiro ele executa e depois ele pergunta. Ou seja, a primeira vez, o primeiro ciclo ele executa, aí a partir do segundo ele pergunta, executa. No caso do while, ele já começa perguntando. Então, o número já é diferente de 0? Bom, a gente não sabe, né? O usuário não digitou nada ainda. Então, para que o while já comece executando, né, essa rotina aqui, é interessante que eu force, sei lá, qualquer coisa diferente de 0. Né? É interessante que eu inicialize essa variável com alguma informação diferente de 0. Por quê? Porque eu inicializando essa variável com alguma coisa diferente de 0, automaticamente essa condição vai ser satisfeita e eu já vou começar executando, né? Se eu não coloco nada aqui, gente, corre o risco de aparecer um 0 aqui, né? Um lixo do sistema, e
a gente chama de lixo, né? Quando você não atribui nada na variável, aparece algum lixo aqui, pode aparecer o número 0. E se aparecer o número 0 aqui, o while nunca vai ser executado. Isso aqui nunca vai entrar em execução, né? Se nunca entrar em execução, o usuário nunca vai digitar nada. E o software precisa que pelo menos o usuário digite alguma coisa, pelo menos na primeira vez, né? Pelo menos o primeiro número ele precisa digitar. Então, eu forcei aqui só para entrar, satisfazer a condição, né? Ou seja, a condição aqui ser verdadeira, logo de início, né? A primeira vez ser verdadeira, para que eu comece a fazer as perguntas para o usuário, ou seja, solicitar para o usuário, né, um número. Porque se eu não fizer isso aqui, corre o risco de eu não conseguir executar, entendeu? Se fosse o do while ou o faça enquanto, eu não teria esse problema. Por quê? Porque o faça enquanto, o faça enquanto, ele já é uma estrutura que ele executa primeiro o comando, né? Aí a partir do segundo ciclo que ele começa a fazer a pergunta. Neste caso aqui não, neste caso do while ele já começa a fazer a pergunta, ou seja, já começa a fazer o teste da condição. Então tive que forçar alguma coisa aqui, tá? Bom, o usuário está digitando, o scanf está fazendo a coleta das informações, armazenando a variável número. Só que o exercício, gente, pede para apresentar um resultado de uma soma, né? O software também deverá somar todos os números que o usuário digitou, né? Ou seja, você precisa criar uma variável aqui. Eu vou criar uma outra variável aqui chamado soma, tá? E essa variável soma vai receber, né, o resultado, né, de todos os números, do somatório de todos os números que o usuário digitou. Olha só, eu vou colocar soma é igual a soma mais número. Só que eu vou inicializar a soma com 0. Vocês vão entender o porquê que eu vou inicializar a soma com 0, tá? Vamos lá, gente. Inicializei número com 1 só para satisfazer aqui a condição. Vamos lá, o usuário digitou o número 2, por exemplo. Tá. Soma recebe quem? Soma recebe soma. Quanto que vale soma? Bom, eu inicializei soma com 0, né? Então soma recebe 0. Por que eu inicializei soma com 0, gente? Lembra que eu falei para vocês agora há pouco? Se você não inicializa a variável com nada, corre o risco de aparecer algum valor aleatório aqui, que seria um lixo, né? A gente chama de lixo. Seria algo aleatório aqui dentro dela. E esse algo aleatório pode interferir no resultado. Então eu inicializei ela com 0 justamente para não interferir no resultado. Então, vamos lá. Soma recebe soma. Quanto que vale soma? 0. O usuário digitou 2. 0 mais 2 dá 2. Beleza. Continua. Bom, o usuário digitou 2. 2 é diferente de 0. Continua. O usuário digitou 5. Soma recebe soma. Quanto que vale soma? Bom, soma está valendo 2. Soma vai somar com o que o cara acabou de digitar. O usuário digitou 3. Então, 2 mais 3, 5. Soma passa a valer 5. E assim por diante, né? Então, gente, o que vai acontecer aqui? Essa estrutura aqui vai gerar um somatório para você, né? E o resultado desse somatório vai ser armazenado na variável soma, tá bom? No final, gente, o exercício, né, pede que para imprimir o resultado na tela, ou seja, o resultado do somatório. Bom, aonde que eu vou fazer a impressão do resultado? Um erro clássico de muitos alunos é fazer isso daqui, ó. Vou colocar o printf aqui, ó. Gente, se eu colocar o printf dentro do while, sem precisar executar alguma coisa aqui, sem precisar executar o meu programa, tá? Antes de fazer qualquer coisa. O que vai acontecer? Toda vez que o usuário digitar algum número, né, vai realizar o somatório e logo em seguida vai imprimir um resultado parcial na tela. Ou seja, vai aparecer a frase digite um número e embaixo resultado da soma.
vai aparecer a frase digite o número e embaixo resultado da soma. Vai aparecer a frase digite o número e resultado da soma. Não é isso que eu quero. Eu quero o resultado final. Então o printf não pode ficar aqui. O printf tem que ficar fora do last repetição while, né? Então ele tem que ficar aonde? Ele tem que ficar fora do while, né? Ou seja, após a finalização do last repetição while, aí sim que eu vou apresentar o resultado na tela, tá bom? Vou colocar um pula-linha aqui para esteticamente ficar mais bonito aí, né, para o usuário, tá bom? Feito isso, vou colocar aquele código padrão, né, para pular duas linhas, para não misturar, né, com aquela frase que aparece no padrão do console, e vou colocar o System Pause para congelar a tela. Que é o padrãozinho aí do final do código. Feito isso, gente, vou salvar e eu posso compilar. O antivírus aqui está achando que é vírus, né? Deixa eu desabilitar esse antivírus para ele não me atrapalhar aqui, tá? Esse antivírus gosta de me atrapalhar. Vamos lá. Vou executar novamente. Aí, vou digitar o número 1, 2, 3. Agora eu vou digitar o 0. Olha lá, resultado 6. Será que tá certo? Tá. 1 mais 2 dá 3. 3 mais 3 dá 6, exatamente. Ou seja, enquanto eu fui digitando aqui um número diferente de 0, ele foi fazendo a pergunta, faz a pergunta, faz a pergunta. A partir do momento que eu digitei um número 0, ele saiu do last repetição while e foi lá direto para o printf aqui e apresentou o resultado da variável soma. Tá bom? Bom, pessoal, vou ficar por aqui. Tá bem explicado aí como que funciona a repetição while, já é uma base para vocês começarem a desenvolver os exercícios, tá bom? Forte abraço.